Senhores deputados, muito boa tarde. Mesa em exercício, Excelentíssima Câmara. Relativamente a este voto apresentado pelo Bloco de Esquerda, fazemos já uma declaração de princípios que não colocamos nunca em causa a democracia, naturalmente, o direito à liberdade de expressão e o livre exercício dos direitos civis. É um facto que José António Rebelo dos Santos e Alexandrino de Sousa militavam ambos no MRPP. Eu sou absolutamente insuspeito para acharem que eu sou aqui um defensor do MRPP. Mas é necessário olhar para os factos com mais profundidade do que aquela que nos foi agora apresentada. De facto, na tarde de 12 de outubro de 1962, um grupo de estudantes grita palavras de ordem no ISEF contra a guerra colonial e o regime político vigente. Um estudante, ou com idade para o ser, é acusado de ser um informador da PIDE, DGS, pois tirava apontamentos das movimentações dos manifestantes quando o apanharam em flagrante. Centenas de estudantes levaram-no então para um anfiteatro, onde lhe prenderam as mãos e lhe colocaram um saco na cabeça e exigem respostas. A PIDE, chamada à faculdade, e os dois agentes que ali se deslocaram, pedem ordem e ameaçam disparar se esta não for reposta. Os estudantes assobiam e alguns, perante as ameaças, avançam em direção aos polícias e um deles dispara mesmo tiros indiscriminados que apanham José Lamego, que fica ferido, e Ribeiro dos Santos. A multidão dispersa e Ribeiro dos Santos, morto no chão, torna-se, a partir daquele fatídico momento, bandeira de movimentos de extrema-esquerda. O núcleo de estudantes do MRPP da Faculdade de Direito de Lisboa realizou uma pintura mural no átrio da faculdade. De um lado, Ribeiro dos Santos, do outro, Alexandrino de Sousa. Estudantes, professores e funcionários passam ainda hoje, todos os dias, pelas suas caras. Curioso é que a extrema-esquerda se esqueça sempre do outro retratado na entrada da Faculdade de Direito de Lisboa, Alexandrino de Sousa. Na verdade, 3 anos depois do episódio Ribeiro dos Santos, a 9 de outubro de 1975, 2 brigadas do MRPP estavam mobilizadas para colar cartazes evocativos da morte de Ribeiro dos Santos. Na altura, o PCP media as consequências de uma tomada de poder efetiva, a extrema-esquerda unida ao Hotel Saraiva de Carvalho posicionava as forças para o que tivesse que ser, e numa posição independente, o MRPP possuía a sua própria linha de ação e o seu próprio caminho. Quase todos os dias existiam confrontos na rua. É neste quadro que o MRPP prepara a homenagem ao seu principal ícone. Da sua sede saem 2 brigadas de colagens de cartazes. Alexandrino e mais 5 militantes dirigem-se à Praça do Comércio. Já estão a colá-los quando chega um grupo de carrinhas com cerca de 60 militantes da UDP, segundo testemunhas dadas ao Tribunal da Boa Hora, com barras de ferro e com violência foram empurrando Alexandrino e os outros 5 para o rio. Alexandrino de Sousa nascera em São Pedro dos Arcos, Ponte Lima, frequentar a Faculdade de Direito, fora preso pela PIDE e amigo de Ribeiro dos Santos. As barras de ferro abriram caminho e obrigaram à fuga dos 6 até ao Cais das Colunas. Alexandrino grita repetidas vezes que não sabe nadar, mas os perseguidores não o ouvem. É projetado para o rio, fica preso no lodo e afoga-se. O caso é notícia em todos os jornais da época. A consternação e o repúdio são gerais. E no Parlamento é votado e aprovado um voto de pesar pelas circunstâncias da morte de Alexandrino, proposto, aliás, pelo PPD. Para a extrema-esquerda, para a memória de Ribeiro dos Santos, morto por um agente da PIDE, todas as iniciativas e homenagens parecem sempre pouco. Mas em relação a Alexandrino de Sousa, morto por um grupo de revolucionários da UDP, são mais os que os desconhecem do que o contrário, erradicado da memória por uma esquerda à qual o caso obviamente incomoda. Convenientemente esquecido, pois por uma esquerda que tem 2 caras, um dúplice critério, 2 pesos e 2 medidas. Além disso, o que a esquerda esquece é que o cenário encontrado pelos agentes da polícia, acima descrito, era um cenário de enorme violência e agitação que ameaçava a própria segurança dos agentes. Assim sendo,
Não será este voto, até certa medida, uma apologia da violência e uma tentativa de legitimação da agitação social para fins políticos? Finalmente, é ou não o UDP um membro fundador do Bloco de Esquerda, tal como o PSR e outras forças de extrema-esquerda? Faz algum sentido lembrar um e não pedir a desculpa pelo assassinato do outro? E é por isto que nós vamos votar contra este voto.